Boa noite, então, a todos que estão aqui. Boa noite aos nossos alunos do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Boa noite ao professor Dr. Marcelo. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, professora Lília. É com um prazer muito grande que eu estou aqui hoje relembrando os nossos tempos de pandemia, né? Eu estava me organizando aqui, relembrei das lives que nós fizemos no momento da pandemia, quando esta era o único meio que nós tínhamos para nos comunicar, né? O evento presencial, ele é muito bom na unidade, né? Quando nós podemos conhecer as pessoas, a doutora Flávia já teve prazer, nós já tivemos o prazer de recebê-la. O doutor Marcelo nós ainda não tivemos, né, doutor Marcelo? Mas esta é a oportunidade. Olha a Dani chegando aí, é a oportunidade que nós estamos tendo de podermos dividir com os nossos alunos o conhecimento que vocês têm para passar para eles. Nesse semestre, nós estamos tendo, com as turmas do 4º, 5º período, a disciplina de métodos adequados de soluções de conflito. Eu estou lecionando a disciplina, inclusive, e os alunos têm um interesse muito grande nessa nova dinâmica, né? Porque nós conhecemos a situação no qual o judiciário se encontra hoje atolado de trabalho, né? As demandas são muitas. Então, eu vou passar a palavra para a professora Lília. Quero agradecer a presença, a disponibilidade de vocês. Quero agradecer os nossos alunos queridos que estão aí, né, vieram nos prestigiar o nosso evento. Nós temos 37 pessoas participando nesse momento. Eu acredito que nós teremos mais alunos entrando aí no decorrer da apresentação de vocês, né, dos professores. E Lília, por favor, faça as honras da casa aí. Então, vamos lá. Reiterando, pedindo a todos os participantes, na exceção dos palestrantes e mediadora, para manterem o áudio desligado. Reitero, né, boa noite a todas e a todos os presentes. É com muita satisfação que iniciamos o nosso webinar Métodos de Solução Consensual de Conflitos. É um evento realizado pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direitos, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense, do qual eu, a professora Cristiane e alguns dos nossos participantes aqui somos doutorandos. E, bem, a primeira palestra vai ser ministrada pelo professor Marcelo. Vou fazer as apresentações de uma vez para que a gente não perca essa dinâmica, mas para situá-los, quem são os nossos convidados e, além de tudo que eles vão trazer, o porquê deles terem sido convidados. Nossa primeira palestra, o professor Marcelo vai falar sobre fundamentos da mediação. Professor Marcelo Pereira de Almeida é pós-doutor em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-doutorando em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, professor adjunto de Direito Processual na mesma instituição e também do doutorado, que é o que está apoiando o nosso evento, professor de Direito Processual na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, professor permanente do Programa de Pós-Graduação da Universidade Católica de Petrópolis, do mestrado, professor de Teoria Geral do Processo e Direito Processual na Unilassalle, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil e também da Associação Brasileira de Direito Processual e do Instituto Carioca de Processo Civil, e também é advogado. Doutora Flávia, que vai conduzir nossa segunda palestra, vai falar sobre experiências em conciliação. Doutora Flávia de Vasconcelos Araújo é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Muitos dos nossos alunos já a conhecem por ser nossa parceira. Responde como titular no quinto cargo de juiz de direito da 2ª unidade do Juizado Especial da nossa comarca, integrando a 5ª turma recursal de Juiz de Fora. Passou por várias comarcas do nosso estado antes de se tornar titular, já foi defensora pública do nosso estado, se formou em Direito pela Universidade Estácio de Sá, já tendo participado de inúmeros cursos relacionados ao tema do nosso evento, bem como relacionados a políticas públicas e gestão pública. É autora do projeto A Legitimidade da Justiça Informal, que foi premiada entre os 10 melhores do primeiro prêmio Inovari, e a nossa mediadora, a professora Cristiane, né, também apresentá-la, todos a conhecem como professora, também como doutoranda. Ela é mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Direito Público também pela Universidade, especialista em História do Brasil pela UF,
graduada em Direito pela nossa instituição, pelo Centro Universitário da Estácio, em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenadora do nosso curso de Direito e também advogada. Passo a palavra ao professor Marcelo, que vai ministrar aí nossa primeira palestra. Fique à vontade, Marcelo. Bem, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Tá? Queria agradecer o convite da professora Lilian, queria cumprimentar a professora Flávia, um prazer conhecê-la, professora. Doutora Flávia, né? Professora Cristiane também, um prazer conhecê-la. E cumprimentar todos os presentes, né? Dizer que é uma honra estar aqui. E, além dessa qualificação que a Lilian fez, né? Que, na verdade, fazem parte da minha trajetória acadêmica apenas. Um ponto que eu gosto de destacar da minha história é que a Estácio ela faz parte da minha história como um acadêmico. Tá? Eu fui professor da Estácio por mais de 20 anos. Ou seja, eu comecei o magistério superior na Estácio. Eu fui mestre pelo PPGD da Estácio. Fui coordenador de curso na Estácio. Eu coordenei, eu acho que a minha maior façanha em gestão acadêmica, que a gestão acadêmica ela me persegue. Eu fujo dela, mas ela me persegue. Eu fui coordenador do Menezes Cortes, com 4.750 alunos de direito, e eu passei por uma visita no MEC. Eu estava lembrando disso hoje. Eu falei, meu Deus, como eu sobrevivi àquilo. Como eu sobrevivi. Né? Então, Estácio, eu tenho um carinho muito grande pela Marcelo, instituição. de fato, eu imagino que deva ter sido muito difícil. Não é? Que coisa. Até hoje eu não consigo imaginar um negócio daquele. É uma Né? visita do MEC com 4.000 alunos, não é para qualquer 4.700 um, não. alunos. Era uma coisa, assim, absurda. Mas a Estácio, então, eu tenho esse carinho, né? A minha formação como docente é da Estácio. Eu queria também destacar aqui a parceria que eu tenho com a Lília. A Lília é uma querida amiga hoje, né? A gente trabalhou junto no mestrado, produzimos muitos artigos, participamos de evento, e hoje ela me ajuda lá no doutorado, no PPGD. A gente tem também uma grande parceria, né, nas nossas produções. E fui convidado hoje para conversar um pouco sobre algo que é muito caro para todos nós, né? Que são os ambientes de solução de controvérsias. A gente tenta melhorar, né, a litigiosidade e a gente tenta buscar é, hipóteses, né, soluções ou tentativa de soluções, caminhos para que possamos resolver melhor os conflitos que a sociedade ela atravessa. E não é algo da contemporaneidade, os conflitos sociais, eles fazem parte da essência do convívio humano, né? As pessoas são diferentes, nós temos uma série de diversidades que fazem com que os litígios sejam naturais, né? Sejam normais, né? Temos vários autores que tratam de teoria do conflito e dos conflitos, e na realidade o conflito é inerente à sociedade. Né? E na sociedade contemporânea nós temos uma série de ingredientes que fomentam os conflitos. Né? Um deles é a instantaneidade das coisas. Então, o Bauman já tratava desse tema na modernidade líquida. A pressa gera mais conflitos, né? Porque as pessoas não conseguem acomodar é, as questões amadurecendo, né? Tudo tem que ser muito rápido e isso faz com que os conflitos eles se intensifiquem. E dentro desse panorama de intensificação de conflitos, nós temos também uma cultura de judicializar os conflitos, né? Os países ocidentais têm essa cultura, salvo alguns países que já guardavam uma tradição de solucionar conflitos fora do ambiente estatal, né? Países de common law, por exemplo, Estados Unidos, sobretudo, tem uma vasta tradição em solução de conflitos por métodos consensuais, né? Tanto é que a teoria da justiça multiportas surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, por Frank Sander, mas o fato é que boa parte dos países ocidentais tem uma cultura de solucionar controvérsias apoiados no Estado, né?
E países que foram influenciados pelo Estado Social Intervencionista, sobretudo, têm essa característica, né, de Estado máximo, né, de judiciário como superego da sociedade. Enfim, o fato é que nós estamos nesse contexto. O Brasil, ele tem essa característica, a sociedade brasileira tem a característica de... Vocês congelaram. Estão me ouvindo? De cair. Estamos te ouvindo sim, Marcelo. É, porque deu uma congelada aqui. Tá ruim minha conexão? Não, não está não. Às vezes a sua imagem congela um pouco, mas estamos te ouvindo muito bem. É estranho, porque congelou tudo aqui para mim, eu pensei que eu tivesse caído. Mas Eu escuto então, muito vocês bem. podem ir me sinalizando, por favor, caso isso aconteça, que eu mudo aqui a conexão, porque a gente, como a Cristiane destacou, né, na pandemia nós tivemos que sobreviver com a mediação, com a intermediação de ferramentas que nos auxiliaram a dar continuidade aos nossos projetos, né? Então a gente já está acostumado a ter plano B quando a conexão cai. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, essa tendência de judicialização ela faz com que, né, nas sociedades contemporâneas, a dificuldade de solucionar controvérsias ela fica distante também, né? Então, procuramos outras formas, apesar de não termos essa cultura de buscar outras formas de solução de controvérsias, né? Nas últimas décadas, surgiu um incentivo, surgiu um movimento para tentar tirar um pouco do Poder Judiciário a tendência, né, de judicialização. Mas parece que ainda não conseguimos alcançar resultados tão expressivos, apesar de muitas iniciativas positivas e de alguns resultados também muito positivos, né? Basta para isso consultar o último relatório do Justiça em Números, que indicou mais de 30 milhões de processos do ano de 2022 para 2021. Isso, obviamente, pode ser também um rescaldo da pandemia, que intensificou as necessidades, né? Porque muitas pessoas sofreram muito mais que outras, né? Todos nós sofremos com a pandemia, mas ela fragilizou contratos, ela fragilizou acesso a bens que são dos mais basilares, né, como alimentação, como habitação, como infraestrutura, como saúde, né? Saúde não preciso nem dizer, né? Tivemos muitos problemas, inclusive a gestão da pandemia foi uma gestão difícil e a gestão da pandemia foi intensamente judicializada, tanto é verdade que o Plano Nacional de Vacinação ele só foi possível por conta de uma ADPF ou de algumas ADPFs, né? Sabemos disso muito claramente. Então, esse movimento de judicialização, ele continua intenso. Mas, por outro lado, tivemos muitas iniciativas para fomentar métodos considerados adequados, outros chamam de métodos alternativos, mas prefiro denominar de métodos adequados, que valorizam a consensualidade para solucionar controvérsias, né? A própria Constituição de 88, no seu preâmbulo, indica, tá? Indica que nós temos um compromisso como sociedade de buscar a solução pacífica dos conflitos, né? Está lá no preâmbulo da Constituição de 88, tá? E a partir daí, começamos a observar alguns movimentos mais claros em direção da consensualidade, tá? Um deles, que representou um passo muito importante, foi exatamente a criação dos juizados especiais, né? Já tínhamos o juizado de pequenas causas ali na década de 80, né, pela Lei 7244, mas os juizados especiais, assim denominados, que foram gestados ali na década de 90, consagrados a partir da Lei 9.099 de 95, colocou a consensualidade no eixo, na rota do Poder Judiciário, assim como um compromisso, né? Até porque a sessão de conciliação ela
parte do procedimento do juizado. E lá no artigo 2º da Lei 9.099, a gente tem ali, né, a preferência da conciliação como um dos indicativos fortes ao lado dos princípios que norteiam o juizado. Tá? Eu vou perguntar mais uma vez a vocês se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Estamos sim. Tá, porque vocês estão... A imagem travou, mas estamos te ouvindo claramente. Porque vocês estão completamente congelados aqui na minha frente, mas então, se estão me ouvindo, vida que segue, tá tudo bem, tá? Se tiver alguma falha, me indiquem, por favor. Aí, nessa direção, seguimos a experiência dos juizados especiais federais, né, com a Lei 10.259 de 2001. E aí a Lei 10.259 de 2001 trouxe algo importante, que foi um indicativo de utilizar a consensualidade em espaços que até então tínhamos muita dificuldade de transitar com o consenso, que é exatamente nos conflitos que envolvem o poder público, né? Diante do dogma da intangibilidade do interesse público. Então, o Juizado Especial Federal deu um passo importante, a lei do Juizado Especial Federal deu um passo importante nessa direção. E, né, na esteira da lei do Juizado Federal, tivemos a lei do Juizado Especial da Fazenda, já em 2009, né, trazendo a possibilidade de utilização do consenso no âmbito judicial nos conflitos que envolviam a fazenda pública dos estados e municípios. Em 2010, demos mais um passo importante nessa direção com a Resolução 125 de 2010. Aí o Conselho Nacional de Justiça, que é órgão do Poder Judiciário, né, criado, né, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, ele criou uma política nacional de métodos consensuais, né, de incentivo à conciliação e mediação com a Resolução 125. Né, e daí determinou que os tribunais criassem os centros de conciliação e mediação, né, os chamados CEJUSTs, e assim começamos a ver, no âmbito do Poder Judiciário, né, a utilização de espaços adequados de solução de conflito, valorizando o consenso. Esse foi um passo muito significativo. E um pouco mais para frente, né, na criação do Código de Processo Civil 15, uma das bases metodológicas do Código de Processo Civil de 2015 é exatamente a valoração do consenso, né? Tanto é verdade que lá nas normas fundamentais, quando se trata da inafastabilidade do controle jurisdicional, no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 1305, né, que é o Código de Processo Civil, o legislador exorta todos os atores ali do sistema judiciário, né, que vão estar ali no âmbito do Poder Judiciário, que incentivem as resoluções consensuais de conflito, né? E vimos no próprio Código muitas iniciativas importantes nessa direção. Primeiro, a regulação da mediação e da conciliação, né, com regras descritivas e fundamentais sobre a mediação e a conciliação, né, com princípios, inclusive, que norteiam lá no artigo 165 do Código. No 174, valorizando os métodos consensuais, envolvendo conflitos que abarcam, né, a administração pública também. Tá? E algo muito importante, que pareceu ser um passo muito significativo, apesar de alguns problemas e de algumas distorções, que foi colocar na rota do procedimento mais genérico, né, que foi denominado pelo legislador do Código 15 de procedimento comum, de uma audiência destinada exclusivamente para esse fim, né, destinada a utilizar a mediação ou a conciliação. Tá? Sem contar com outras passagens, né, importantes, como a valorização dos acordos extrajudiciais, com homologação judicial, os procedimentos que envolvem conflitos de família, também com a consensualidade assim muito presente. Então, o Código de Processo Civil valorizou o consenso, né, assim, muito claramente, e podemos dizer que faz parte das suas bases metodológicas ao lado do sistema de precedentes vinculantes e do gerenciamento de causas repetitivas.
tá? E seguindo esse estado da arte, né, normativo, tivemos ali em 2015 também a Lei 13.140, que é a Lei de Mediação. A Lei de Mediação, com várias disposições importantes, veio ali praticamente no mesmo momento que o Código de Processo Civil 15. E a partir de então, começamos a ver muitas iniciativas para estimular a consensualidade, né? Inclusive em litígios considerados litígios complexos, que envolvem direitos que são considerados indisponíveis, né? Os litígios estruturais, que fazem parte aí de um grande objeto de pesquisa que eu e a Lília viemos a desenvolver já há algum tempo, né, desde a sua trajetória no mestrado, e estamos dando continuidade a essas discussões. E a consensualidade vem sendo uma das grandes apostas para se tentar buscar soluções adequadas para esses conflitos chamados conflitos estruturais, que no Brasil eles abarcam com mais intensidade questões que envolvem o reconhecimento e a necessidade de efetivação de políticas públicas, né? E são conflitos extremamente delicados porque nessa seara de controvérsias, o Poder Judiciário muitas vezes ele faz incursões na estrutura funcional de setores que fazem parte de outros poderes, né? E o princípio da separação de poder ele fica assim muito esgarçado, muito tensionado. A consensualidade vem sendo uma aposta para tentar amenizar esse problema de interferência de um poder sobre o outro. E também, obviamente, para se tentar buscar uma solução mais adequada, na medida em que uma postura adjudicatória do Estado sempre causa problemas na seara da imposição de políticas públicas, porque envolve principalmente orçamento e planejamento, porque aquele ente público ele já fez um planejamento, já fez uma agenda orçamentária, e na medida em que o Poder Judiciário faz incursões nessas políticas, a gente tem o desequilíbrio, né, e a, a distorção da política que foi planejada, né, a fragmentação da política que foi planejada. Então, isso não é algo que se mostra muito adequado muitas vezes. Então, chamar os atores, né, dessas diversas zonas de interesse que esses conflitos apresentam, talvez seja algo que possa trazer boas respostas, né? E isso vem acontecendo. E outro elemento importante nesse segmento da consensualidade envolvendo litígios complexos é a sua materialização por intermédio do termo de ajustamento de conduta, né? O termo de ajustamento de conduta, que num primeiro momento ele trouxe um, uma vertente assim muito impositiva nos conflitos coletivos, né, nas ações coletivas, né, trazido ali pelo Código de Defesa do Consumidor, que inseriu um parágrafo no artigo 1º da Lei 7347 de 85, né? Esse termo de ajustamento de conduta, ele no primeiro momento, ele tinha uma configuração muito impositiva, e atualmente ele serve como principal veículo de materialização desses acordos, desses grandes acordos, em processos estruturais, que veiculam esses chamados litígios estruturais. E vem trazendo boas respostas, né? E o Ministério Público e instituições públicas podem firmar, e aqueles outros sujeitos que estão envolvidos nesse conflito, eles negociam para que as cláusulas sejam definidas e as formas de cumprimento também seja bem articulada. Então, nós estamos num momento que parece ser um momento significativo, né, dessa inclinação de uma lógica adversarial intensa, né, oriunda da cultura da judicialização que nós temos e ainda temos, tá? Mas temos observado
passos importantes, né, na direção de busca de solução de controvérsias, controvérsias envolvendo conflitos dos mais variados pela consensualidade, né? E aqui eu estou citando algumas iniciativas, né? Temos ainda uma série de propostas e iniciativas que vêm ganhando muito eco, né? E vem sendo aí também identificada como apostas importantes, como as plataformas online de solução de controvérsias, né? As ODRs, né? Os comitês de solução de conflitos, né? E uma série de outras iniciativas que valorizam o consenso para buscar soluções mais adequadas, né? E assim, eu encerro, para não me alongar muito, né, a minha fala, que tinha sido reservado para mim 25 minutos, né? E o objetivo foi exatamente fazer essa introdução e o estado da arte normativo, né, dos métodos chamados consensuais de solução de controvérsia, né, que representam aí uma guinada importante de uma lógica belicosa, né, conflituosa, de judicialização, por uma política mais voltada ao consenso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, tá? Espero ter sido claro, né, na minha exposição. Muito obrigado, tá? Obrigada, professor Marcelo. Sempre muito claro. À medida, quando eu te ouço, eu lembro muito de tudo que a gente vem, não só escrevendo, mas também participando, né, com os nossos alunos. Nós aqui que agradecemos você nos trazer seus conhecimentos e a sua clareza para poder expor isso com tanta tranquilidade. Obrigada mesmo. Nós aqui ficamos lisonjeados com a sua presença. Vamos dar seguimento, então. Doutora Flávia, a palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu, primeiramente, queria cumprimentar todos os presentes e agradecer essa oportunidade, o convite que me foi feito, né, para participar desse webinar, dessa live, ter a oportunidade de falar para os alunos e para o público, né, que está participando aqui conosco. É sempre muito proveitoso esse tipo de oportunidade que a gente pode debater ideias e, principalmente, ter a oportunidade de escutar uma pessoa como o professor Marcelo, né, a quem eu gostaria de cumprimentar também, o professor Marcelo Pereira Almeida, referência em assuntos, né, atinente a conflitos sociais, solução de demandas, enfim, muito preparado, muito respeitado na área, que tem uma experiência vasta na área acadêmica. A minha parte aqui, ela diz muito mais respeito à parte prática. Eu não poderia deixar, né, de cumprimentar diretamente a professora Lília Nunes Silva e também a professora Cristiane Jesus Oliveira Pimentel, que tem participado juntamente conosco dessa parceria aqui no Juizado Especial da Comarca de Juiz de Fora. Estão nos prestando um auxílio super valioso, na medida em que o Poder Judiciário, né, como todos sabem, no nosso país, é uma administração pública em geral. O poder público, ele não tem uma estrutura suficiente e, por essa razão, eu procurei a universidade para poder fazer essa parceria e me auxiliar aqui nos trabalhos do juizado, também aos colegas que trabalham aqui comigo. Eu fui muito bem recebida e fico muito grata com esse auxílio que vem sendo prestado. Os alunos estão participando aqui conosco das audiências no setor da conciliação. Estamos fazendo uma espécie de mutirão graças a essa ajuda valiosa que a Estácio e os alunos da Estácio e também de outras universidades que depois acabaram aderindo a esse projeto estão prestando. Eu também não poderia deixar de mencionar aqui que eu fui aluna da Estácio de Sá,
eu me formei, né, como a professora Lili, inclusive, me apresentou, me formei pela Universidade Estácio de Sá, na época em que só havia uma unidade do Rio Comprido, onde eu fiz o meu curso de Direito, tive excelentes professores e passei muito rapidamente no concurso, com 24 anos, graças ao ensinamento que eu tive na faculdade, né? Então, foram ensinamentos realmente de muito valor e de bom nível. A faculdade, até hoje, mantém um excelente nível de professores e vem participando de diversos projetos e permitindo que os alunos possam ter toda essa visibilidade e ter essa oportunidade de enxergar por vários ângulos todas as oportunidades que o curso de Direito pode proporcionar. Doutora Flávia? Bem, pois não. Nós aqui, né, nós temos aí os nossos alunos fazendo estágio aí na conciliação do juizado especial, e eles chegam na faculdade muito animados, né, contando os casos, o que aconteceu, o que eles conhecem, né, o que eles conhecem da faculdade, do ensino que eles utilizam aí, o que está faltando, o que eles precisam se aperfeiçoar mais. Isso para a gente é maravilhoso, que é um feedback maravilhoso para a gente. Nós é que agradecemos a oportunidade que os nossos alunos estão tendo de participar da conciliação com vocês. Que bom. E nós vamos partir já para um segundo projeto que já comecei até a conversar com a professora Lília e depois vamos nos reunir para aprimorar e para amadurecer para o início do ano que vem. Vamos sim, será um prazer. Então, eu vou assim, iniciar falando da minha experiência, né? Eu fui estagiária da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, na época que eu estudava na faculdade. Foi também um estágio muito interessante para mim, porque eu primeiramente fiquei 9 meses num núcleo, que foi o núcleo do Leblon, que trabalhava diretamente com a população da Rocinha e do Vidigal. Duas favelas no Rio, né? Que são assim, duas comunidades muito populosas. E foi para mim uma escola, assim, uma base muito importante, porque ali eu comecei a ter a noção dessas políticas de conciliação que eu não imaginava futuramente seriam assim o mais importante para a minha formação como operadora do direito. Naquela época a gente já chamava a parte contrária, né? A gente recebia a parte que reclamava, o núcleo era responsável por iniciar as demandas. Então, sempre que recebíamos alguém lá, nós já chamávamos a parte contrária e buscávamos ali resolver os conflitos antes de iniciar uma ação judicial, antes de ajuizar. Então, naquele momento, eu já comecei a ter noção da importância que é a pacificação de conflitos através desses meios, né, de conciliação e mediação, ao invés de partir imediatamente para a judicialização das ações. Mais adiante, quando eu me formei, eu passei primeiramente também no concurso da Defensoria Pública, já no estado de Minas Gerais. E eu fui trabalhar no interior. Eu passei 4 anos e meio no interior como defensora pública e somente depois eu fiz o concurso da magistratura. E eu levei para a minha função como defensora pública, naquela época, toda essa experiência que eu tinha adquirido enquanto estagiária, né, que meu estágio também durou por 2 anos e meio, foi um período longo e que me ajudou bastante. Eu depois fui também fazer estágio nas varas, no Fórum da Capital, em áreas diferentes, e essa bagagem toda me ajudou lá, quando defensora pública no interior, a buscar também a solução dessa forma, a solução para os conflitos que eram trazidos para mim. Eu era defensora pública numa comarca com 7 municípios, a única defensora pública, e eu não tinha como ajuizar a demanda de todas aquelas pessoas que me procuravam e acompanhar tantos processos com excelência, né? Então, assim, a maneira como eu encontrei para, de forma satisfatória, fazer um trabalho
satisfatório. Não posso dizer que foi maravilhoso, mas assim, dentro do meu maior esforço, foi buscando solucionar os conflitos dessa forma. Chamava outra parte e ali no gabinete eu conversava e buscava solucionar através da conciliação, da composição amigável entre as partes. Então, quando eu fui aprovado no concurso da magistratura, logo de imediato, no período que a gente fica na escola judicial, que a gente atende a escola judicial, nós passamos por diversas áreas e eu fui logo identificada como alguém que tinha um perfil para o juizado, mas isso foi devido à experiência que eu já tinha adquirido ao longo desse tempo, como defensora pública, estagiária, enfim. E eu, então, comecei essa minha missão e realmente eu entendi que essa era a melhor forma de buscar a solução dos conflitos da sociedade que nós vivemos, né? E daí em diante eu passei 4 anos e meio como substituta no juizado especial. Naquela época o juizado só tinha juízes substitutos, foi o início do juizado especial no estado de Minas Gerais. E nesse período foi quando eu comecei a desenvolver esses projetos, inclusive esse projeto que depois eu levei para o Prêmio Inovari, porque em seguida, eu como substituta ainda nas comarcas de juízo único, eu levei essa política de pacificação dos conflitos através da conciliação, na época era da conciliação, para a justiça comum. Quando eu fui para a comarca de Rio Novo como substituta, fui designada, cheguei lá, tinha um acervo enorme de processos paralisados, e não havia como dar andamento naqueles processos todos. Então, eu fiz, na época, parceria com uma faculdade de Juiz de Fora, que é mensalmente na comarca, e juntamente com a promotora de justiça, que aderiu a essa maneira de solucionar os conflitos, nós passamos a realizar as audiências dos processos da justiça comum, quando não havia Sejusc ainda instalado, não havia nada disso, incluía até algumas audiências criminais que nós podíamos tentar compor naqueles crimes de menor potencial ofensivo do juizado e também outros da justiça comum que hoje são beneficiados com a NPP, enfim. Nós passamos a solucionar desta forma. Então, fazemos várias audiências de uma vez só, né? Várias ao longo do dia, e assim nós conseguimos baixar o acervo e dar uma resposta mais rápida. Foi assim que eu, então, passei a participar desses grupos e me interessar muito por essas políticas de conciliação e mediação. Então, lá em 2012, 2011, eu participei lá no CNJ das primeiras turmas que foram formadas, fui selecionada na época que, em Minas Gerais, alguns juízes e embargadores foram selecionados para participar das primeiras turmas de multiplicadores, né, das políticas de conciliação e mediação nos tribunais. Eu tive, na época, lá um contato assim, muito importante, muito valioso com o professor Roberto Bacelar, que é um papa nessa área, é uma pessoa assim, que eu admiro muito, além de ser uma pessoa com muita experiência, né? Ele realmente é uma pessoa que nasceu assim, voltada para esses assuntos e tem muita experiência. E passei, então, a trabalhar sempre nesse sentido ao longo de todo o tempo que eu fiquei em comarca de vara mista, que tinha área civil e criminal, que foi até o ano de 2017. E agora voltei no ano passado para o juizado especial. Entre 2017 e o ano de 2022, eu fui juíza numa vara criminal. Mas ao longo de todo o tempo, o maior tempo que eu tenho como juíza, também quando eu fui defensora pública, eu sempre atuei voltada para essas políticas. Então, tratando mais a respeito do assunto, mais da área assim, acadêmica também, falando um pouco também sobre esse assunto, como foi bem mencionado aí pelo professor Marcelo, né, a nossa Constituição, ela é uma Constituição que já fala, né, de uma sociedade mais fraternal, ela já menciona no seu preâmbulo, né, a solução dos conflitos de forma pacífica, trazendo aí já essa ideia de conciliação e mediação como uma solução para a pacificação social e para que possamos, né, para que nós possamos conduzir a nossa sociedade de forma que a sociedade
adote políticas de não à violência e de pacificação, né? A sociedade, então, ela é uma sociedade que foi desenvolvida, né, com uma cultura da guerra. Essa é a nossa sociedade, também, como bem mencionou o professor Marcelo, mas ao longo dos últimos anos vem se pregando, né, essa modificação de paradigma e de mentalidade para que nós possamos implantar políticas de pacificação e mudar também essa forma que é muito ainda forte no perfil dos atores que atuam na justiça brasileira, de que a solução ela deve ser dada pelo juiz. Né? O juiz, antigamente, o juiz que buscava a pacificação dos conflitos através da conciliação, ele muitas vezes até era visto como um juiz preguiçoso, que o juiz deveria trabalhar e sentenciar muito. Na verdade, não sei se sabem, mas assim, a justiça brasileira é uma das justiças que mais produz. O juiz brasileiro ele produz muito, mas não produz a contento, porque ainda assim a sensação que as pessoas, né, têm, as pessoas que buscam a justiça para a solução dos conflitos, é que a justiça não trabalha, que os processos eles tramitam com muita lentidão, enfim, que a justiça não funciona a contento, embora o juiz brasileiro seja um juiz que trabalha muito, tem um volume muito grande de trabalho e produz muito. Então, também por isso, a necessidade de buscar uma solução dos conflitos por meios de meios alternativos da conciliação, da mediação, ela é uma necessidade real. Também sabe-se que, por experiência e por pesquisas, né, as pessoas que resolvem os conflitos através dos meios pacíficos, dos métodos de conciliação, elas dificilmente voltam, aquelas mesmas partes, elas retornam para o judiciário novamente com conflitos entre elas, enfim, porque a sentença, né, quando ela é dada pelo juiz, quando ela é proferida pelo juiz, ela pode pôr fim ao processo, mas ela não põe fim ao conflito, porque as pessoas jamais saem satisfeitas com a solução. Sempre há uma das partes que fica muito aborrecida, aquela que sucumbe, né, que perde, quando não as duas. Então, quando as partes podem participar da solução do conflito que lhes pertence, que é um conflito delas, um problema que elas se envolveram, quando elas têm essa chance, elas, ainda que não tenham ao final uma solução exatamente dentro daquilo que elas pretendiam, que elas esperavam, elas saem mais conformadas com a solução que foi encontrada, porque participaram da solução do problema. Né? Então, assim, essa participação social, esse empoderamento da sociedade atual na solução dos próprios conflitos, ele traz também de forma mais eficaz a pacificação, porque as partes envolvidas são as próprias pessoas da sociedade, não uma solução imposta pelo juiz, né? As partes participando, elas saem mais satisfeitas, ainda que não tenham aquela solução que elas esperavam. Com o aumento também da população, observou-se ao longo dos anos, né, que esse volume de processos que são trazidos para o judiciário a cada ano, ele exigia uma mudança também de mentalidade para buscas alternativas de solução desses conflitos, uma vez que, como eu já disse anteriormente, né, para o juiz, ainda que trabalhe muito, a solução de tantos processos a contento é absolutamente impossível. Nós temos no Brasil assim, um número a proporção juiz, número de processos, ela é imensa, ela é muito grande. Se não me engano, a última vez que eu busquei informação a respeito, na Alemanha, havia tipo um juiz para cada 30 habitantes, enfim, assim, era uma proporção muito pequena, ao par que no Brasil nós temos um juiz para muitos habitantes. Então, assim, um juiz, acho, para 300 habitantes na Alemanha, se não me engano, e aqui no Brasil nós temos um juiz para muitos mil. Então, assim, não há como nós darmos uma solução eficaz e célere como se espera. O envolvimento também de promotores, juízes, enfim, professores, de advogados,
nesse movimento de busca de solução através da pacificação dos conflitos por conciliação e mediação, ele é muito importante. Então, que eu acho assim, o grande valor das faculdades, inclusive nesse ponto, assim, tem que parabenizar a Universidade Estácio de Sá pela disciplina de métodos de solução de conflitos, né, de forma pacífica, essa disciplina que foi mencionada pela professora Cristiane no início, porque essa mudança de paradigma, ela precisa partir da universidade. A universidade, ela é formadora, né, de opinião e de mentalidade dos novos juristas, né, dos novos profissionais do direito que vão para o mercado de trabalho. Então, é muito importante que a universidade tenha essa ideia, essa responsabilidade de mudança de paradigma e de ensinamento, né, de uma nova mentalidade para quem vai alçar novos caminhos na área do direito. No ano de 2010, quando o CNJ publicou essa resolução 125, né, de 2010, caminhava-se muito lentamente nesse sentido de buscar a solução dos conflitos a partir de políticas diferenciadas, e naquela época houve muita resistência. Ao longo desses últimos anos, muitos foram aderindo, mas ainda assim eu penso que hoje a gente ainda percebe que existe muita resistência, até mesmo nas audiências, a gente tem essa experiência no juizado, muitos advogados às vezes são resistentes a essa solução e às vezes até surpreendentemente alguns colegas, embora nós tenhamos essa até obrigação legal, uma vez que nós temos que cumprir a lei, né? E como o professor Marcelo também já mencionou, o Código de Processo Civil atual, ele traz no artigo 3º essa política, né, que foi implantada, que teve início lá anteriormente, já quando a Constituição trouxe em seu preâmbulo essa busca de solução pacífica dos conflitos, e depois veio a Lei 9.099, em seguida veio a resolução do CNJ, e o CPC, o Código de Processo Civil atual, também veio trazendo essa previsão, enfim. Ainda assim, a gente percebe que alguns colegas ainda têm uma certa resistência a esse tipo de solução, a essa forma, né, diferenciada de trabalhar, que hoje, na verdade, é a regra, não é mais uma forma isolada de ser, né? A efetividade, né, das soluções dadas através dos acordos, ela sem dúvida nenhuma, ela é infinitamente mais ampla, porque não só não existe mais a possibilidade de recurso, mas também percebe-se que as pessoas saem mais conformadas com a solução e... Desculpe. A gente percebe que esse envolvimento das partes é que traz realmente essa acomodação para que não se retorne mais. Inclusive, uma coisa interessante que a gente observa é que, às vezes, as partes vêm com um problema e aqui elas mencionam que existe ainda um outro problema que as envolve. Isso também é muito comum até nas ações de família, né? Às vezes as pessoas vêm com um processo e trazem um outro problema. Isso nos permite também, às vezes, inclusive, dar uma solução a outro problema. A gente consegue incluir naquela conversa, naquela tentativa de composição, a solução de outros problemas que não são só aqueles que fazem parte do processo, mas outros problemas que a gente percebe que às vezes envolvem as mesmas partes. A gente pode observar isso também de forma assim, bastante clara nos conflitos de vizinhança, né? Nos conflitos de vizinhança, às vezes a pessoa vem reclamando de um muro e ela também depois reclama que existe um problema do som alto. Enfim, isso nos dá a oportunidade de ajudá-los na solução de outros problemas, além daqueles que muitas vezes são trazidos no processo. E o caráter pedagógico também desse tipo de composição amigável, ele é inegável, né? Porque as partes, nessa condição de participantes da solução do próprio conflito, elas começam a olhar o conflito e a solução de assuntos
sob outra ótica, provavelmente de uma outra vez em que elas se envolvam numa situação conflituosa, elas talvez não procurem de imediato o judiciário para solucionar, uma vez que elas já tiveram, né, pelo menos tiveram oportunidade de vivenciar, não sei se podemos dizer de aprender ou de vivenciar a possibilidade de solucionar os conflitos de uma forma diversa daquela que é a judicialização. Bem, eu acho que eu assim, trouxe aqui para vocês assim, uma parcela da experiência que a gente tem aqui, né, no juizado, e gostaria de deixar aí a oportunidade de todos que quiserem vir aqui no juizado, participar das audiências conosco, deixar esse convite para os alunos que estiverem nos assistindo, aqueles que queiram ter algum tipo de experiência. As portas do juizado, elas estão sempre abertas, né? Toda colaboração é muito bem-vinda. E queria mais uma vez agradecer a oportunidade de participar desse webinar, dessa live, com pessoas assim importantes e tão envolvidas, né, no meio acadêmico e, enfim, quero agradecer aos senhores por essa oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Flávia, a oportunidade de poder ouvi-la e mostrar também, né, pelo lado acadêmico, pelo lado prático, integrando, né, ambas as faces dessa moeda, que é a busca pela solução consensual desses conflitos. Vou passar a palavra para a professora Cristiane, que é a nossa mediadora, para que ela dê seguimento aqui aos nossos trabalhos antes da gente começar a finalização. E também deixar aberto, os alunos que quiserem fazer pergunta, podem deixar no chat, enquanto a gente vai seguindo aqui, que aí a gente vai ler a pergunta, vai falar mais um pouquinho, que a gente ainda tem um tempinho. Pequeno, mas temos. Professora, é com você. Então, vamos lá. Doutora Flávia, doutor Marcelo, obrigada. Eu estou recebendo aqui o feedback dos alunos pelo WhatsApp. Né? Os alunos estão impressionados, né, com a webinar que nós tivemos hoje, gostaram muito da fala do professor Marcelo, da doutora Flávia. Eu quero agradecer a vocês imensamente, né? O professor Marcelo trouxe aí para a gente a parte teórica, né, o surgimento, quando nós começamos efetivamente a buscar as soluções de conflito por métodos alternativos. E a doutora Flávia comentou, né, em seguida, né, doutora Flávia, que hoje a maioria das pessoas, né, esperam a maioria dos advogados, né, esperam uma solução judicial, e nós sabemos que, na realidade, isso é o que não resolve efetivamente todos os problemas, né? Nós sabemos que a busca por soluções alternativas, elas funcionam muito mais quando as pessoas sentam e conseguem agradar, dar uma solução ao conflito, que todas as duas partes consigam sair contentes da solução. Eu costumo falar isso na nossa aula de mediação. A gente tem a disciplina de conciliação e mediação de conflito, como eu já falei para vocês, e eu costumo dizer isso para os nossos alunos, né, que nós temos essa cultura de judicialização, e a cultura da judicialização é aquela onde aquela pessoa que ajuiza a ação, ela sempre acha que ela vai ganhar, né? Ela não ajuizaria a ação se ela achasse que ela ia perder. E aí, quando ela perde, a gente vê o descontentamento, né? E como os processos vão rolando anos e anos. Eu gostaria só de compartilhar com vocês, nessa nossa disciplina de métodos adequados de soluções de conflito, ela é uma disciplina extensionista na nossa unidade. Então, nós fazemos um projeto de extensão dentro dessa disciplina. E por conta disso, eu organizei com os alunos da disciplina foram levados ao núcleo de prática jurídica. Nós selecionamos os processos reais que nós temos dentro do núcleo de prática jurídica, e dos 5 grupos que nós tivemos de alunos, né, que pegaram 5 casos diferentes, nós já conseguimos resolver 2 por meio da conciliação. Os alunos entraram em contato, os alunos conheceram o caso, os alunos entraram em contato com as partes, eles ligaram para as pessoas lá do NPJ,
Eles ligaram, marcaram uma vez, marcaram duas, tentaram novamente, e até o momento das 5 equipes nós já temos 2 conciliações. Ou seja, nós temos 2 processos a menos no judiciário, porque os nossos alunos se empenharam aí na disciplina de métodos adequados de soluções de conflito, que eu acho que está sendo uma experiência também bastante interessante para eles. Então, eu vou passar novamente a palavra para a professora Lília, se ela quiser encerrar ou fazer alguma pergunta, se os alunos quiserem perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade. Obrigada, professora. Ia falar exatamente isso, do nosso projeto, né? O projeto é da professora Cristiane e o núcleo tem sido o ambiente onde estão se efetivando e espero que em breve a gente tem pensado em fazer as homologações perante o juizado, que é algo que nós e a professora Flávia estamos seguindo, para que eles sintam aquela segurança de que tem um título, que passou pela justiça, mas não mais com aquela visão de que a justiça vai dar a última resposta, mas que eles têm poder, empoderando as partes para resolverem suas questões e levarem ao judiciário para oficializar isso, não mais levando para o judiciário uma briga, mas levando uma solução e de que daí, eventualmente, se algo acontecer, que eles têm ali essa chancela, também dando a visão, não só aos alunos, mas como às partes, de que o judiciário não é um lugar só de briga, mas também é onde os grandes consensos podem se tornar oficiais. E fico muito satisfeita de poder estar hoje nesse momento participando, né, tendo a oportunidade que a professora Cristiane dá, porque ali nós somos um escritório escola e a integração da teoria com a prática, da forma como vem sendo proposta, eu acho que vai auxiliar em muito. Eu queria só fazer, não é bem uma pergunta, não, mas como estamos com convidados muito experientes e que estão há um longo tempo, né, na academia e também dentro do Poder Judiciário, se quando a gente fala dessa questão, a doutora Flávia falou alguma coisa, e eu queria só mesmo ouvir de cada um comentário, se hoje, como nós temos, né, essa política judiciária que abraçou a questão de solução consensual, nós temos também no âmbito acadêmico essas fases metodológicas do direito processual em que ela caminha para essa justiça multiportas. Se já é percebido, o professor Marcelo já é docente há muito tempo, se ele percebe essa mudança também, como os alunos encaram isso, né? À medida que o ensino ele também foi mudando, e se a gente já consegue perceber no perfil de alunos de 10, 15 anos atrás, no de hoje, um perfil mais voltado para essa consensualidade. E também nessa questão do judiciário, né? Com a doutora Flávia, se ela percebe isso também com os servidores. Se de fato tem uma mudança também em razão dessas políticas judiciárias, também da lei, do ensino, se isso já reflete dentro do que você, o professor Marcelo na sala de aula e a doutora Flávia no judiciário. Vou passar primeiro para o Marcelo pela ordem que eles falaram, porque fica mais fácil. Professor Marcelo, a palavra é sua. Bem, é uma pergunta interessante, né? Na realidade, a gente tem observado uma mudança gradual já de comportamento. E eu posso falar desse local que é a academia, e a gente percebe que as inserções dos métodos consensuais vêm sendo feito gradualmente, não só nas disciplinas específicas sobre o tema, né, que a professora Cristiane leciona, nas instituições que eu trabalho também já são colocadas por conta de uma resolução do MEC. Agora, é importante que os métodos consensuais eles venham permear a grade como um todo, né? E isso vem sendo feito de forma gradual. E o comportamento dos professores e dos alunos também estão caminhando nessa direção. É claro que isso é uma mudança cultural, a mudança cultural demanda tempo, mas já é perceptível. E no âmbito jurisdicional, que eu tenho atuação como advogado, a gente percebe ainda um comportamento tímido sobre o consenso, né? Os advogados ainda têm um espírito belicoso assim, muito acentuado. Sabemos que existem alguns fatores que influenciam, por exemplo,
o próprio código de processo, ele, por um lado, ele coloca a base metodológica do consenso como uma das suas balizas, mas, por outro lado, também traz uma estrutura generosa de honorários sucumbenciais, né? Então, alimentar o litígio também é interessante do ponto de vista econômico para o advogado. Então, assim, são questões que precisam ser avaliadas, mas já percebemos um movimento diferente. Sem dúvida, até porque utilizar a conciliação, a mediação e outros métodos, né, como negociação direta, a gente consegue ganhar tempo, né? E o tempo, hoje a relação da sociedade com o tempo é diferente. O tempo, ele é precioso. Às vezes você vai, não, vou ganhar 20 mil lá na frente, mas às vezes é muito melhor você ganhar 10 hoje, né? Ou 5, enfim. Então, essa lógica também já está sendo observada, né, no âmbito jurisdicional também, né, no cotidiano forense, tá? Ótimo, obrigada. Doutora Flávia, fique à vontade. Então, complementando, né, o que o professor Marcelo falou, eu observo que, assim, do passado para cá, houve, sem dúvida nenhuma, já uma mudança considerável. É fato que existe hoje um perfil conciliatório infinitamente mais amplo do que aquele de anos atrás, quando eu comecei no juizado especial, nos anos 2000 a 2005, foi o primeiro período em que eu trabalhei no juizado especial. Né? Hoje, sem dúvida nenhuma, em razão dessa implantação de políticas públicas de conciliação e mediação, que foram trazidas, inclusive, pela lei, né? É inevitável que as pessoas tivessem que adotar essa forma de trabalhar, até porque é uma forma imposta, né? Hoje, obrigatoriamente, é designada uma audiência de conciliação, seja no juizado especial, seja na justiça comum, exceto naqueles casos em que a fazenda pública é parte, enfim, em que não há possibilidade de transigir. Mas o que eu acho interessante também, se tratando de juizado especial, né, aqui falando a respeito da minha atual função, e que os colegas aqui também nós temos observado e falado bastante a respeito, é que o juizado especial da comarca de Juiz de Fora hoje é um juizado no estado de Minas Gerais, uma comarca de trânsito especial, assim como Belo Horizonte, são as principais cidades das regiões do estado, Belo Horizonte, Montes Claros, Uberlândia, enfim. Nós hoje temos um juizado especial que trabalha de forma muito célere, porque as audiências, graças a esse projeto desenvolvido com as faculdades, essa parceria, nós hoje temos as audiências de conciliação sendo designadas para 30 dias de quando as ações são ajuizadas, exceto em alguns casos, quando a parte não é encontrada de imediato, aí o processo, às vezes, ele se alonga um pouco mais, mas os processos têm terminado um curto espaço de tempo. Nós conseguimos atualmente puxar a pauta da conciliação para 30 dias, também é o prazo que nós precisamos para que possa ser expedida a citação e efetivada para que a pessoa compareça à audiência. As audiências passaram a ser audiências unas, antigamente marcava-se a conciliação e depois a audiência de instrução, o que não é o que a lei determina, porque a lei dispõe que a audiência deve ser una, não realizar, não alcançada a conciliação, passa-se imediatamente à instrução. E aí, de imediato, o processo é instruído, com oitiva de testemunhas, se houver necessidade da produção dessa prova, e encerra-se para a sentença. Onde eu quero chegar com isso que eu estou explicando aqui? Que quando o processo alongava muito, era interessante para as partes, muitas vezes também para os advogados, que o processo não realizaram um acordo de imediato, porque sabia-se que tinha algum tempo ainda pela frente, então ganhava-se tempo com esse processo muito demorado. Hoje em dia, sabendo que o processo ele acaba rápido, as partes já chegam com aquela intenção de resolver, os advogados já orientam muito mais as partes no sentido de realizar a conciliação, de realizar um acordo. Antigamente, nós tínhamos essa orientação, muitas vezes, por parte dos advogados, de não fazer acordo no primeiro momento. Agora, a gente observa que as empresas elas já vêm com uma proposta de acordo, aquelas empresas que não traziam proposta de acordo nas audiências de jeito nenhum, elas agora já vêm com a proposta de acordo, porque elas já sabem que se não tiver acordo, o processo já vai ser sentenciado, e a sentença, muitas vezes, ela é pior
a empresa do que a proposta, então eles já trazem proposta. Então, nós temos conseguido um índice de acordo maior, seja pela proposta que as empresas trazem, seja pela postura dos advogados, quando a parte vem acompanhada de advogado, que está mudando também nesse sentido, porque o processo mais célere, né, ele também tá trazendo esse benefício aqui para o juizado. A gente observa isso de forma muito clara, né, que agora o processo, quando ele é rápido, as partes têm aquela melhor vontade e aquele interesse maior de realizar o acordo, de conversar, tem aquela boa vontade, o interesse de solucionar naquele primeiro momento, né? Então, essa é uma experiência assim, mais recente que nós temos aqui e que mostra também que uma justiça mais eficaz ela tem os seus benefícios, ela traz benefícios. A solução mais rápida dos conflitos, porque também eu acho assim, a parte, quando ela ajuiza uma ação, ela quer uma solução rápida. Aquele processo que se alonga, ele traz um desgosto muito grande, né? E ainda que lá na frente ele se resolva de alguma forma, o prejuízo ao longo do tempo, ele é enorme, né? Obrigada, doutora. Cristiane, vou retomar para você. Tem uma pergunta que a Fernanda fez aqui. Isso, tem uma pergunta aqui, Lia. Que a Fernanda fez. Eu leio ou você quer? Pode falar, Lia, fica à vontade. Então, vamos lá. Ela pergunta se tem um filtro para trabalhar mais possibilidades de atingir núcleos diferentes, para trabalhar e inserir a cultura da mediação, do conflito, né, filtro de assuntos, nos locais onde as pessoas ainda entendem a judicialização como um melhor caminho. Bem, assim, qualquer um dos convidados, se tiver vontade, se quiser responder, falar, é mais um comentário, né, sobre se há ou não dentro do que a gente apresentou aqui. Fiquem à vontade. Marcelo, você quer falar um pouquinho sobre? Assim, na realidade, a gente percebe uma tendência hoje, sobretudo em relação a conflitos que até então a consensualidade era mínima, né? Os conflitos que envolvem a fazenda pública. A gente tem na seara criminal a tendência do consenso com os acordos de não persecução. Então, a gente vê um movimento claro, né, de incentivo à consensualidade para solucionar conflitos em ambientes que até então, há bem pouco tempo, era de caráter assim, muito restrito, né? Só a gente pensar a ação de improbidade administrativa, né? Ações criminais. Hoje é possível se fazer acordos em causas que envolvem crimes de grande expressão, né? Então, há uma tendência, sim, né, de avanço em nichos que até então o consenso não era pensado, né, por conta de alguns fatores, como o da indisponibilidade do interesse público. Tá ótimo, muito obrigada. Se ninguém tiver mais algum comentário a fazer, eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, aos nossos convidados muito especiais e que realmente não surpreenderam positivamente. Sabia que seria bom, mas foi muito bom. Fiquei muito satisfeita. Professora Cristiane, obrigada por ter aceitado também ser a nossa mediadora aqui. Também o seu convite foi especialmente endereçado em razão da sua atuação como professora, né, nesse projeto. Eu que quero agradecer, né, a sua parceria aí no NPJ. A gente sabe que a coordenação no curso de Direito é um trabalho exaustivo e o NPJ é uma peça muito importante no nosso curso, porque a parte final do trabalho de ensino que nós temos aí na faculdade, né, talvez uma das partes mais importantes que nós temos. E a sua parceria aqui no Núcleo de Prática Jurídica com a gente, ela está sendo maravilhosa. Obrigada por organizar o evento, por convidar o professor doutor Marcelo, a doutora Flávia,
É uma alegria muito grande ter participado desse evento com vocês, organizado pela Lília, que eu já sabia que é uma ótima organizadora de eventos e hoje ela só confirmou aquilo que eu já sabia, tá? Quero agradecer a todos vocês aí, agradecer a Lília pela organização, foi tudo maravilhoso. Lília, obrigada. Obrigada. E também quero agradecer o apoio, né, que o Programa de Pós-Graduação em Direitos, Instituições e Negócios, da UF, do qual eu tenho a imensa alegria de poder participar como aluna, como doutoranda, pesquisadora. O professor Marcelo é o meu orientador também, porque ele não se livra de mim há 4 anos, e ainda seguiríamos aí pelo menos mais 3 nessa relação de orientação. E essa também é uma extensão aí dos nossos projetos, do que a gente discute, e também esse evento ele é importante, porque a gente traz para os alunos um pouco do que a gente fala na academia e integra isso. Quero agradecer a presença dos nossos colegas do PPG-DIN, né, que a gente chama o programa de doutorado, tem a sigla, né, de PPG-DIN, então é o apelido carinhoso que nós damos no nosso programa. Os alunos que vieram, participaram, alguns eu já conheço, tenho o prazer de fazer matéria com eles, outros também estão nos prestigiando. Fico muito satisfeita. Os nossos alunos daqui do Centro Universitário aqui de Juiz de Fora compareceram e que estão nesse semestre. Assim, eu cheguei nesse semestre, mas fico muito satisfeita de ter a participação deles. O núcleo está funcionando cada vez melhor com eles. Estão empenhados em conciliar, estão empenhados em aprender, estão empenhados a participar de tudo. É um momento para nós aqui de mais uma realização de um projeto que a gente está começando juntas aí. E gostaria de dar... Lília, fale. nós temos aqui, que eu vi que chegou aqui na nossa webinar, a Dani Nascimento, lá do PPG-DIN, né, Dani? Nós faremos outros eventos, eu já conversei com o Plínio, já conversei com o Edson Alvise, e eles estão super animados para nós fazermos um evento presencial aqui em Juiz de Fora, nas dependências da Estácio, e nós traremos aí os nossos colegas para apresentarem o seminário, traremos os professores, a doutora Flávia, para falarem para a gente aqui mais um pouquinho, para nós termos o prazer de escutá-los novamente. Com certeza. É o primeiro de muito. Então, dessa forma, vamos encerrar nosso evento agora. Pontualmente, melhor de tudo, agradecer imensamente nossos convidados, que trouxeram muitos conhecimentos, e que a gente possa fazer essa troca, os alunos que são do núcleo, que também não são do núcleo, que tem muitos aqui, do PPG-DIN, de todos, e espero que possamos fazer mais eventos, tanto presenciais como virtuais, que possibilitam pessoas de vários lugares estarem reunidas aí ao mesmo tempo. Boa noite a todos e até um próximo encontro. Muito obrigado, tá, pelo carinho, pela recepção, pela oportunidade, tá? E pode contar comigo. Tá um prazer conhecer. Eu também agradeço pela oportunidade. Foi um grande prazer participar desse evento. Prazer conhecer o doutor Marcelo, o professor Marcelo, que eu já tinha ouvido falar muito. Eu sou de Niterói, mas eu nunca tinha tido Prazer oportunidade conhecê-la, doutora Flávia. Prazer conhecê-la. Com certeza. Então, vamos encerrar aqui. Boa noite a todos. Tchau, Um abraço, boa noite. Tchau.